Alô você, alô você. O que a gente vai trabalhar agora? A gente vai trabalhar agora a relação de causalidade, o artigo 13. Olha, o que trata a relação de causalidade? A gente vai trabalhar de forma ampla e a gente vai sair daqui sem nenhuma sobra de dúvidas. Mas antes de trabalhar na relação de causalidade, eu queria que vocês ouvissem o seguinte. A gente tem um conceito de direito penal que a gente vai desenvolvendo ele com o tempo, que esse conceito de direito penal, a gente pode explodir ele de duas formas. A forma mais ampla é quando a gente fala da infração penal logo no comecinho dos cursos de direito penal, que a gente divide entre crime e contravenção. Depois a gente pega o conceito especificamente de crime. E aí o conceito de crime que a gente utiliza para fins de prova é o conceito tripartido do direito, que eu divido o crime em fato típico, em antijurídico e eu divido ele em culpável ou a culpabilidade. Quando eu pego e eu divido ele nesses três pedaços, eu componho um conceito chamado conceito analítico, finalítico, tripartido do direito. Só que aí eu vou construir. Isso aqui é uma construção 100% minha. Isso aqui eu trouxe, a gente pega toda a doutrina, a jurisprudência e eu construí de forma, na verdade, vertical a teoria do crime. Então a gente vai construir ao longo do curso a árvore do crime. Não é agora. Agora você só tem que entender que o crime é dividido em fato típico, antijurídico e culpável. Nesse início, né, toda vez que a gente está trabalhando no artigo 1º, 2º, 3º, 4º, que a gente vai entrar no artigo 13, no 14, quando a gente pega o artigo 15, quando a gente pega o 16, que é o arrependimento posterior, até mesmo o 17, o 18, que é dolo e culpa, o 19, que é praeter dolo, o 20, que é erro do tipo, a gente está batendo até o artigo 20 o fato típico. Então, na verdade, o que eu estou trabalhando nessas explicações aqui com vocês são nuances do fato típico e como o fato típico se divide, que na verdade ele se divide em conduta, nexo causal, tipicidade e resultado. Eu vou estar trabalhando agora o nexo causal da questão. Então, tudo isso que você está vendo, ele tem um porquê e ela vai se juntar. É como se fosse um biscoitinho que você quebra ele inteiro e no final da aula você junta ele e ele fica inteiro e você fala, agora é que eu consegui entender o nome escrito no biscoito. Isso é direito penal, a gente quebra ele todo, depois a gente junta. Então, sabendo aqui que é o conceito de crime dividido em três pedaços, que a gente está matando os elementos do primeiro pedaço, vamos falar da relação de causalidade? O que diz a relação de causalidade? A relação de causalidade, ela trata do princípio, o princípio que rege ela é o princípio do conditio sine qua non. Opa, é com N. O que é princípio do conditio sine qua non? Ele recebe o nome da equivalência dos antecedentes causais. Equivalência dos antecedentes causais. Olha, o que quer dizer o artigo 13 em si? O artigo 13 em si, quando a gente começa a explicar ele parece meio vago, ele fala, mas é só isso? É só isso. E aí a gente pega o parágrafo 1º e aí a explicação faz todo o sentido. Então, olha só, relação de causalidade, princípio que você vai colocar na tua cabeça, princípio do conditio sine qua non ou equivalente dos antecedentes causais. Tem que tomar cuidado, porque as bancas costumam trocar o princípio do conditio sine qua non por princípio da causalidade adequada. Está errado. Se colocar é correto afirmar que a relação de causalidade é regido pela causalidade adequada. Está errado porque o princípio que rege é o princípio do conditio sine qua non, que é a mesma coisa de falar equivalência dos antecedentes causais. O que é isso? Quando eu estou trabalhando isso aqui, eu estou trabalhando a regra da causa e do efeito. Evandro, por que existe essa regra da causa e do efeito? Existe essa regra porque o Código Penal só pune você por aquilo que você queria fazer. O Código Penal nunca pune você por algo a mais, ou seja, não existe a responsabilidade objetiva no Brasil. O que existe é o chamado elemento subjetivo da conduta do agente, que nada mais é do que a vontade do cara, ou o elemento volitivo da conduta. Ou seja, o que é o elemento volitivo quando eu saco uma arma e dou 3 tiros no outro cara? Meu elemento volitivo é de matar. Eu estou querendo matar, minha vontade é de matar. Aqui no direito penal vocês vão ver que recebe o nome animus necandi.
Esse aí é a vontade que o cara tem de matar. A pergunta é sempre o seguinte, causa-efeito. Para ser crime no Brasil e para o cara responder para esse aqui, ele tem que dar causa efetivamente ao efeito que eu vou chamar de um resultado. Ciência mais besta, né? O A deu um tiro na cabeça do B. O A, nessa conduta, se o tiro pegou, o A pode responder de duas formas. A primeira forma, ele pode responder por um homicídio consumado. Aí a gente diz que a pena é total, a pena é cheia. Ou se ele deu um tiro, acertou a cabeça do B e não matou, ele pode responder por um homicídio tentado. Qual é a diferença do homicídio consumado para o homicídio tentado? Do homicídio consumado a pena é maior, o homicídio tentado a pena tem que ser reduzida de 1/3 a 2/3, ou seja, a pena é menor. É sempre melhor para o acusado ser processado e condenado por homicídio tentado que homicídio consumado. A pergunta é, pode o A dar um tiro na cabeça do B, o B não morrer e o Código Penal punir ele por homicídio consumado? Não pode. Porque quando o A dá um tiro no B, que é uma causa que gerou um efeito, esse resultado o A só responde se ele causar diretamente. Ah, Evandro, quer dizer que pode acontecer duas coisas. Uma, o B pode morrer em decorrência do tiro. Decorrência do tiro. Pode. Se morrer em decorrência do tiro, existe a relação de causalidade. A deu um tiro no B, o que matou o B de fé e fato foi o tiro, eu tenho causa e efeito, o A responde por homicídio consumado. Agora, pode acontecer a segunda coisa. O B pode ser internado no hospital porque tomou um tiro na cabeça e ele pode morrer por outra causa. Se ele morrer por outra causa, olha aqui, causa que gerou um efeito quase morte, esse aqui responde por tentativa de homicídio, e aí eu vou ter que perguntar o que efetivamente matou o B, que agora eu vou chamar de uma segunda causa que vai simplesmente quebrar o nexo causal e não vai deixar o A responder por homicídio consumado, vai deixar ele respondendo por homicídio tentado. Como é que eu faço isso? Aí já é outra história. Que história é essa, Evandro? Aí eu vou estar trabalhando com você no artigo 13, parágrafo 1º, que aí são as causas supervenientes relativamente independentes que a gente vai ver agora. Artigo 1º, causas supervenientes relativamente independentes. Alô você, antes de começar a explicar essa bagaça, eu vou mostrar para você e vou traduzir. O que é uma causa superveniente? Bem, primeira coisa, o que é uma causa? Causa foi alguma coisa que efetivamente lá na frente vai gerar um resultado. Olha lá, causa e efeito. Superveniente, veio depois. Veio depois. Por que ela é relativamente? Que na verdade você vai falar assim, putz, cara, é mesmo. O fato só aconteceu porque anteriormente a ele teve um fato gerador que jogou aquilo lá. E por que ele é independente? Eu vou falar uma palavra aqui, você pode não entender agora, mas daqui a pouco você vai entender. Ela quebra o nexo causal. Quebra o nexo causal, ok? Ok, então vamos lá, olha só. Causa superveniente relativamente independente. Deixa eu fazer um desenho aqui para você, que aí você vai conseguir entender perfeitamente o que eu quero fazer. Ó, a nossa estrutura é o seguinte. Eu tenho aqui um hospital. Cara, esse aqui pode pegar todas as provas anteriores aí, que você vai falar assim, putz, cara, o Evandro copiou isso aqui da questão. Não, cara, é que eu dou aula há muito tempo, a banca que copiou de mim um exemplo. Porque é muito legal, entendeu? Os caras da SESC falaram, caralho, eu vou escolher um professor que seja retardado e que seja bacana. Aí me escolheram. Olha só, a estrutura é mais ou menos essa. Lembra do A, do Arnaldo? A gente vai botar o Arnaldo aqui e a gente vai botar o Beto. Esse continua sendo os nossos artistas aqui. O elemento volitivo do A, a intenção dele é matar, animus necandi. Ele saca a arma e faz um disparo mortal na cabeça do B. O B cai e não morre. Por que o B não morreu? Tomou tiro de 380. 380 não mata ninguém não, tá? 380 somada se pegar em órgão vital e tem que dar tiro pra caralho. Melhor usar uma calibre 40. O A deu um tiro na cabeça do B, o B caiu. Mas o B não morreu. Vamos juntar aquilo que a gente estudou até agora. Eu tenho aqui uma causa que tem um elemento volitivo, que essa causa direta aqui está sendo o tiro. E até agora eu tenho um efeito, que efeito que eu tenho aqui?
esse efeito aqui é uma quase morte, ou seja, o cara ainda não morreu. O Código Penal só pune você por aquilo que você queria fazer, a gente tem que fazer a adequação típica imediata. Qual que é a adequação típica imediata? Até agora, eu posso ter aqui um homicídio consumado, que a pena é normal de 6 a 20 anos, ou eu posso ter, de outro lado, uma tentativa de homicídio, que a pena obrigatoriamente tem que ser reduzida de 1/3 a 2/3. É isso que o Código Penal fala. Então, na prática, se você for perguntar o que é melhor para o A depois que deu um tiro no B, ser processado por 9 ou ser processado por tentativa? Ser processado por tentativa, porque aqui ele pode tomar de 6 a 20, e aqui também ele pode tomar de 6 a 20, mas o juiz obrigatoriamente vai ter que reduzir a pena do cara. Então é melhor estar aqui do que estar aqui. Mas até agora, essa causa gerou qual efeito direto? Até agora, essa causa gerou o efeito de crime tentado. Aí o que acontece? Esse aqui, que é o B, que está baleado, vai ser socorrido numa ambulância do SAMU. Beleza, tá aqui a ambulância do SAMU. Em época de tecnologia, isso aqui é o giroflex, tá? Em época de tecnologia, o que acontece? Tá o retardado do motorista da ambulância com o cara aqui atrás agonizando, quase morrendo, sangrando no carro todo, ó, o carro tá todo sangrado. E aí o que ele faz? Duvido que o motorista da ambulância hoje consegue ir naturalmente para o hospital sem fazer nada. Não vai, ele vai mexer na onde? No celular, né? Conversando com a mulher no celular e tal. Até aí tudo bem, falar no celular já é um absurdo, o cara já tinha que se ferrar muito. Mas, putz, cara, além de falar no celular, o cara agora quer dirigir mandando mensagem. Você imagina se o motorista começa a dirigir mandando mensagem. Ele vai ser, no mínimo, imprudente, imperito, negligente. Imagine que pela imperícia, imprudência, negligência dele, ele venha colidir com o carro bate no poste. O que vai acontecer? Foi uma outra causa que agora sim gerou um segundo efeito, que esse efeito foi a morte do B. Olha só, foi a morte do B. Agora o B morreu. A pergunta é, o B morreu. Quem causou a morte do B? Foi a causa do A ou foi a causa desse cara aqui, que é o motorista da ambulância, que eu vou chamar de C? Nesse caso concreto, quem causou a morte direto foi o C pela conduta perigosa dele ao dirigir. Então, o C vai responder pelo artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que é homicídio culposo no trânsito, e o A vai responder por tentativa de homicídio, porque o Código Penal só pune você por aquilo que você queria fazer e não por aquilo que efetivamente aconteceu, se você não deu causa ao resultado. Na prática, o que eu acabei de ter aqui, que eu te mostrei? Eu tive 2 causas e 2 efeitos. Causa 1, tiro, que gerou uma tentativa de homicídio. Causa 2, impacto do carro, que gerou uma morte. Então eu tenho 2 crimes separados. Homicídio tentado do Código Penal e homicídio consumado culposo do Código de Trânsito Brasileiro do artigo 302. O nome disso aqui é quebra do nexo causal. Ou seja, houve uma quebra do nexo causal. Toda vez que eu falo quebra do nexo causal, é que a causa-efeito foi quebrada, eu tenho 2 causas e eu tenho 2 efeitos. Eu tenho 2 pessoas respondendo diferentemente por crimes distintos, tranquilo? Então essa é a primeira estrutura, não esqueçam nunca disso. Se você gravar essa estruturinha aqui, você não erra. Só que agora mudou um pouco o exemplo. Agora eu vou mudar, esse é o exemplo 1, tá? Agora vamos mudar um pouco o exemplo aqui. Agora, um motorista da ambulância, que é o C, não fez nada, não falou no celular, ficou tudo bonitinho e levou o B para o hospital. Chegou no hospital, o B está internado. Aí pode acontecer várias coisas se o B estiver internado, tá? Causa 1. O que eu vou falar agora é perguntar se quebra o nexo causal. Se você falar quebrou o nexo causal, houve a quebra do nexo, o A responde por tentativa de homicídio. Se não quebrar o nexo, mantém a linha, o A responde por homicídio consumado. Beleza? Primeiro exemplo, cirurgia. Cara, na cirurgia, se o médico fizer a cirurgia naturalmente, normalmente, o cara tomou um tiro na cabeça, fez a cirurgia, no decorrer da cirurgia, o organismo do cara respondeu mal, o cara morreu. Quebra o nexo causal? Não. O cara, cirurgias regulares, o A responde, o Arnaldo lá do nosso exemplo vai responder por homicídio consumado. Agora, o que acontece, Evandro, se a cirurgia for mal feita, ou seja,
aquela cirurgia que foi derivada de imprudência, imperícia ou negligência, que é a regra do crime culposo no Código Penal. Aí vai ter a quebra do nexo causal. Vou dar um exemplo. Você imagina que o médico, na hora de fazer a cirurgia, ele tem uma instrumentalista que é amiga dele e ele fica fofocando. Sabe, aquele tipo de médico diferente, que o médico já chega lá e fala: oi, amiga, você pegou o seu instrumento? Ai, que coisa linda. Sabe, aquele médico bem viado, bem baitola, né, cara? E aí, ao invés dele fazer a porra da cirurgia certa, o que ele faz? Começa a prestar atenção na unha da assistente dele. E aí ele se distrai. Se ele distrair, ele vai estar sendo negligente. Aí ele esquece uma tesoura cirúrgica dentro da cabeça do cara. Aí o cara conserta o cara tá perfeito. No dia da alta, o cara vai para casa, fica resfriado, dá um espirro, a tesoura sai pelo olho e matou o cara. E aí? O cara morreu derivado do tiro ou derivado da cirurgia? Da cirurgia. Aí teve quebra do nexo causal, o médico foi negligente e responde por homicídio culposo e o cara lá atrás responde por tentativa de homicídio. Outra, terceiro, essa daqui é uma decisão muito bacana do STF, tá? Infecção hospitalar. O que acontece se o Arnaldo dá um tiro no pé do Beto, mas com a intenção de matar, tá? Errou o tiro, era na cabeça, errou na execução, acertou no pé. O Beto vai mancando pro hospital. Chegou no hospital, fez um curativo no pé e saiu, mas desse curativo, desse buraquinho, entrou uma substância, uma bactéria, que essa bactéria matou ele 2 dias depois. A culpa é do hospital ou a culpa é de quem tem o tiro? Segundo o STF, a culpa é de quem deu o tiro. Infecção hospitalar acerca do STF, não quebra o nexo causal, o cara responde por crime consumado. Beleza? E a gente tem o quarto, que aí esse efetivamente quebra o nexo causal, que são as formas de caso fortuito e força maior. Olha que bacana. Quando eu falo evento de caso fortuito ou força maior, os conceitos são diferentes do direito administrativo para o direito penal, tá? No direito administrativo, quando eu dou aula, eu falo assim, ó, caso fortuito, evento interno, imprevisível e inevitável, e força maior, evento da natureza, imprevisível e inevitável. Aqui é diferente. Caso fortuito é evento da natureza, imprevisível e inevitável, e força maior, evento humano, imprevisível e inevitável. O que acontece se o A dá um tiro no B e é socorrido para o hospital? E aí cai uma chuva de granizo, tá? Eu falo isso em toda a aula que eu dou em qualquer lugar, no online, no presencial, em evento. Não é chuva de granito. Se fosse chuva de granito, é porque tá fazendo uma reforma na porra do prédio e o cara jogou uma pia lá de cima e ele bateu na tua cabeça. Aí uma chuva de granito, a chuva de granizo. Deu uma chuva de gelo, quebrou o telhado do hospital, bateu na cabeça do coitado do B, a cabeça do B foi toda explodida por uma pedra de 35 quilos meteorítica de gelo que bateu na cabeça dele. Isso foi o quê? Um caso fortuito, evento na natureza imprevisível e inevitável. Porra, mas o B é um maldito mesmo, né, cara? Além de tomar um tiro, é esmagada a cabeça dentro do hospital por uma pedra de gelo que veio do espaço. Aí tem que se fuder mesmo, não tem jeito. Mas beleza, quebra o nexo causal? Quebra, nesse caso concreto aqui, vai responder por tentativa de homicídio A. E força maior. Pô, força maior é legal. Eu sempre faço uma brincadeira, né? Lá no Rio de Janeiro tem um lugar chamado Hospital Geral de Bom Sucesso. Lá é legal pra caramba lá. Lá é assim, se você for socorrido, você pode é igual ganhar na loteria, cara. Só que, na verdade, não é tão difícil igual ganhar na loteria, né? É a mesma probabilidade que você tem de tomar um banho e ficar molhado. Se você tem a beliche de baixo e a beliche de cima, qual é a probabilidade de você tomar um banho e ficar molhado? É grande, né? Agora, imagina se você for internado e ficar na beliche de cima lá. O que vai acontecer é que um evento de força maior bem comum no Rio de Janeiro, que é um negócio chamado bala perdida, que vem de tudo quanto é lado, né? Que, na verdade, a bala não está perdida, porque ela sempre acha alguém ou alguma coisa. E aí, o A dá um tiro no B, o B é socorrido, fica na parte de cima da beliche do hospital, vem uma porra de uma munição lá do alto do morro, bate na cabeça do B, mata o B. Pergunta, o A responde por homicídio consumado ou tentado? Tentado, porque ele não teve e ele não deu causa ao resultado. O A deu um tiro no B, a causa foi uma tentativa de homicídio quase morte, e o B foi socorrido, tomou um tiro que veio do morro, que efetivamente causou a morte por força maior. Então tá aí a relação de causalidade. Agora toma cuidado com uma coisa, tá? Olha só. O nome causa superveniente relativamente independente. Por que tem esse nome, Evandro? Porque pode ser só. O A deu um tiro no B. O B foi socorrido e acabou morrendo por uma bala perdida lá de longe.
Na verdade, a causa é superveniente, foi uma causa que veio depois, é uma causa posterior. Ela é relativamente independente, porque na tua cabeça você fala assim, putz, sacanagem, o B só morreu por tiro de bala perdida, porque antes ele tomou um tiro do ar e foi internado. Se ele não tivesse tomado tiro do ar, ele não estava no hospital. Tudo bem, até aí você está certo. Mas por que é independente? Independente porque por si só ele quebra o nexo causal e eu vou ter duas sequências. O A responde por tentativa de homicídio e quem responde pela morte desse cara? Se eu conseguir descobrir quem era o atirador da bala perdida, ele vai ser o cara que vai responder efetivamente por homicídio consumado. Se eu não descobrir, amigo, é só papai do céu que joga esse cara para a gente descobrir depois de uma outra vida quem efetivamente causou esse crime aqui, tranquilo? Vamos fazer o seguinte agora? Vamos passar agora para o artigo, por parágrafo 2º, que esse parágrafo 2º a gente vai trabalhar o agente garantidor ou o garante. Vamos trabalhar agora artigo 13, parágrafo 2º, o agente garantidor ou o garante. Cara, é tranquilo a gente pegar o garantidor. Para que veio o artigo 13, parágrafo 2º para você? Ele veio para explicar, ele veio para fazer totalmente a diferença entre os crimes omissivos próprios. Você vai gravar o seguinte, crime omissivo próprio, você vai ter na tua cabeça e vai carregar até o dia da tua prova o artigo 135 do Código Penal. O que é esse artigo 135? Omissão de socorro. No artigo, no crime omissivo próprio, que é o 135 como exemplo, não existe de forma nenhuma relação de causalidade. Na verdade, o 13 não se aplica para os crimes omissivos próprios, não foi feito para ele. Outra coisa que não se aplica a crime omissivo próprio é que não existe também a tentativa. É impossível existir a tentativa num crime omissivo próprio. E na prática também, para quem gerou, não precisa ter o resultado. Olha só, não precisa ter o resultado nos crimes omissivos próprios. Imagina o seguinte, quando você pega o 135, ele diz assim, a pessoa está abandonada, perdida, em perigo. Você imagina que você passe pela rua e tem uma pessoa caída, machucada, e você não faz nada. Você passa direto. A pergunta é, relação de causalidade. Você que passou direto, foi você que botou aquela pessoa ali? Foi você que deu causa ao resultado da pessoa estar em perigo? Não. Você só está passando pela rua, a pessoa está em perigo. Não foi você, não fez nada. Mas os omissivos próprios, você não tem a obrigação de fazer nada. E se você não fizer, o Código Penal te pune de qualquer jeito. Ou seja, você não gerou o resultado, não admite tentativa e não tem relação de causa e efeito. Dane-se a causa e efeito. Ah, mas eu não dei causa àquilo. Mas responde pelo crime. Quer um exemplo? Quando você está dirigindo, você não tem mania de pisar no freio para ver o acidente que aconteceu? Então, a pessoa está em perigo no acidente? Tá. Você não faz nada? Não. Você responde pelo crime meramente por simplesmente não ter feito nada. E você não deu causa àquele resultado. Como é que eu evito isso no 135? Ou você ajuda ou pede ajuda. Nesse caso, se você meter a mão no telefone e pedir ajuda, acabou o problema. Esses dias me perguntaram assim, Evandro, mas qual é a diferença da omissão de socorro do Código Penal e a omissão de socorro do CTB, que tem duas, tá? Tem duas omissões de socorro, um do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, que é o crime que está lá dentro, e outro do Código Penal. Simples. Se você estiver passando pelo local e não está envolvido no acidente e não fizer nada, omissão de socorro do Código Penal. Se você bateu no carro de trás, do carro da frente, o cara bateu com a cabeça no volante, se machucou e você fugiu sem socorrer, você responde pela omissão de socorro do Código de Trânsito Brasileiro. Na prática, no Código de Trânsito você está envolvido no acidente, a omissão de socorro do CP você não está envolvido em nada, tá? Então, os omissivos próprios não tem nada a ver com isso que eu vou explicar aqui. Na verdade, é a diferença básica, porque o 13 não se aplica aos omissivos próprios. Então, para que o 13 se aplica, Evandro? O 13 se aplica por chamados crimes comissivos por omissão, que também recebe vários outros sinônimos. Um desses sinônimos são os crimes omissivos impróprios, impuros ou espúrios, e também os crimes chamados de participação por omissão. Participação por omissão. Para isso que serve. Pô, Evandro, legal.
Então, quem é o agente garantidor do Código Penal? Agente garantidor são todos aqueles que têm obrigação de evitar o resultado. Quem tem obrigação de evitar o resultado? Quem tem o poder, dever de agir. Poder, dever de agir. Quem é que tem o dever, poder, dever de agir? Aí vem no Código Penal. Poder, dever de agir incumbe a quem? Aí vem o A. Proteção, cuidado, vigilância. Está no seu material. Vem o B. De outra forma, quis evitar, tinha que evitar o resultado. Ou, com o seu comportamento anterior, gerou o risco da responsabilidade do resultado. Esses três da linha que você vê lá no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, B e C são os chamados agentes garantidores. Por que eles são agentes garantidores? Porque eles têm a obrigação de evitar o resultado. Um exemplo bom é uma explicação boa é quando você olha esse poder aqui, esse poder não é de power, de força, não. Esse poder aqui é de possibilidade de agir. E esse dever que eu tenho aqui é um dever que obrigatoriamente tem que estar imposto por lei, tem que ter uma lei determinando. Quando eu coloco aqui a linha A, que eu coloco quem tem obrigação de proteção, cuidado ou vigilância sobre a coisa, eu estou dizendo que, por exemplo, é o policial. O policial é o agente garantidor. O agente penitenciário é o agente garantidor. O pai, a mãe passa a ser o agente garantidor nos exemplos que eu vou dar agora. Por quê? Imagine o seguinte, poder, possibilidade e dever de agir. Vamos primeiro falar do dever de agir. O policial e o agente penitenciário têm o dever de agir imposto por lei? Lógico que tem. O policial, por exemplo, ele tem lá no Código de Processo Penal, os agentes e as autoridades devem prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, qualquer do povo pode. Então tem uma obrigação que determina que eles devem prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Tem possibilidade de agir? Tem. Então passa a ser o agente garantidor. E se ele não agir? Se esses aqui não agirem, eles respondem pelo resultado. Responde pelo resultado. Olha que legal. Olha que bacana esse exemplo. Imagine o seguinte. Esse aqui é o policial que está de serviço, tá? Vou botar até a mão dele para trás aqui. O cap aqui, tá? Ele é o policial militar, ele está de serviço. E aí ele observa lá do outro lado da rua essa cena aqui, ó. Ele vê o A, que é um bandido, efetivamente assaltando uma vítima, que é o B. O bandido está lá. Ó, levanta a mão. Eu vim subtrair coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça ou de qualquer outra forma reduzida a sua capacidade de resistência da vítima. Passa a carteira. Ou seja, o A está efetivamente subtraindo coisa móvel alheia de B, está em curso no artigo 157 do Código Penal. Você imagina que o policial vê isso acontecendo, ele tem a possibilidade de agir, ele não age, ele vai e se omite. Quando ele se omite, ele responde por omissão? Lógico que não. Se ele se omitir aqui, ele é agente garantidor. Ele vai responder pelo resultado. Os agentes garantidores respondem por não agir pelo resultado do crime. Nesse caso aqui, qual foi o resultado do crime? Foi um crime de roubo. Se é um crime de roubo, ele responde por roubo junto. Por isso é que quando a gente vem aqui, a gente fala assim, o cara o garantidor, o agente garantidor, ele responde por um crime comissivo por omissão. Por quê? Porque ele se omitiu quando, na verdade, ele deveria agir. É isso. Comissivo é ação, deveria agir por omissão, ele se omitiu. Também chamados de omissivos impróprios, impuros e espúrios, que é sinônimo, ou participação por omissão. Evandro, por que é participação por omissão? Já reparou que o policial não agiu e respondeu junto com o cara que cometeu o crime? Então ele entra no artigo 29, quem de qualquer forma concorre para o crime, responde nas penas a isso combinada na medida de sua culpabilidade, mas por omissão. Porque quem responde isso é o agente garantidor. Agora, isso vale também, pessoal, tanto vale para o agente penitenciário. Imagine que o cara está pedindo socorro lá dentro da penitenciária e o cara não vai lá por negligência, vai responder por homicídio culposo, por exemplo, se o cara morrer. O pai ou a mãe, você imagina um pai ou uma mãe que para um carro dentro do estacionamento, esquece o filho e sobe para comprar uma blusa, quando volta o filho está morto. Vai responder por homicídio o quê? Por homicídio culposo. A mesma coisa acontece com o salva-vidas que fica conversando com a gatinha e não repara que o cara morre afogado. O salva-vidas deveria tomar conta do cara por negligência, imprudência, imperícia, prestou atenção na gatinha, a pessoa morreu afogada, vai responder junto. Outro exemplo também é se você está na praia, o seu colega não sabe nadar,
mas você é um exímio nadador, você chama ele e fala, não, eu te garanto, cara, eu te garanto que eu vou com você até lá. Pode ir comigo, ou seja, com o seu comportamento anterior, você criou o risco da ocorrência do resultado. Se você for nadando com o cara e deixar o cara morrer afogado, já que você sabia que ele nadava mal e você nadava bem, e você não fizer nada para impedir, você responde por homicídio culposo. A babá. Se você pegar a babá e contratar uma babá, a babá, amiga, ela assumiu o risco da responsabilidade do resultado frente à sua filha ou seu filho. Se o seu filho for beber água lá dentro do vaso, cair lá com a cabeça no vaso e morrer afogado porque a babá ficou conversando com o namoradinho no telefone, a babá responde por homicídio culposo. Tranquilo? Então matamos aí as formas do agente garantidor, poder, dever de agir, cuidado com alguns detalhes. O artigo 13, relação de causalidade, causa e efeito, funciona muito bem para cá e explica quem é o agente garantidor, os crimes omissivos por omissão. Omissivos impróprios, impúrios ou espúrios e participação por omissão. Tudo isso aqui, que é o crime omissivo próprio, não se aplica o artigo 13, de jeito nenhum. E o 13, ele funciona para os crimes materiais, ou seja, aqueles que geram resultado naturalístico. Aqui não tem resultado naturalístico nenhum, então o omissivo próprio, ele não rege pela relação de causalidade, não tem tentativa e não existe resultado naturalístico e ele de forma alguma é considerado um crime material. Ele, na verdade, os omissivos próprios são considerados crimes de mera conduta pelo simples fato de você não fazer, o negócio já está consolidado, tá? Vamos fazer umas questõezinhas que eu separei para você. Lógico que a gente falou muita coisa aqui sobre a superveniência, coloquei uns exemplos legais, coloquei 5 questões comentadas, mas nada melhor do que fazer umas questõezinhas, né? Vamos lá agora fazer essas questões aqui para que a gente detone de fé e fato o final dessa matéria que é muito gostosa. A mãe que é apressada para fazer compras esquece o filho recém-nascido dentro de um veículo responderá pela prática de crime de homicídio doloso, no caso de o bebê morrer por sufocamento dentro do veículo fechado, uma vez que ela, na qualidade de agente garantidora, possuiu a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Sabe onde está o erro aí? É que a mãe, quando se afastou do carro, efetivamente ela tinha o poder dever de agir, efetivamente ela era agente garantidora, artigo 13, parágrafo 2º, linha A, proteção, cuidado ou vigilância. O que está errado é que quando ela se afastou, ela não queria, ela não tinha intenção de matar, ela não estava na teoria do dolo direto. O que ela fez, que ela foi imprudente, imperita ou negligente. Ela estava com culpa na história, então ela responde pelo resultado sim, mas não na modalidade dolosa, na modalidade culposa. Então circula aí, não é dolo, é culpa. O resto da questão está tudo certo. No crime, no caso de salva-vidas com condição de realizar salvamento, recusar-se a entrar no mar para salvar uma pessoa que esteja no iminentemente perigo de morrer afogada, caso a vítima morra, ele responderá pelo resultado certinho. Primeiro, que ele tinha um poder, possibilidade. Segundo, que ele tem o dever jurídico de agir, porque de qualquer forma, com seu comportamento anterior, ele criou o risco da responsabilidade do resultado, porque ele assumiu que ele era salva-vidas. Então ele vai responder pelo resultado, que nesse caso é um homicídio culposo, tá certinho. Próxima. Os crimes comissivos por omissão, olha que legal que eu dei o rol. Comissivo por omissão, omissivos impróprios, impuros ou espúrios ou participação por omissão, tudo sinônimo. Também chamados de omissivos impróprios, olha aqui, ó, certinho, são aqueles para os quais o tipo descreve uma ação, mas o resultado é obtido por inação, certinho, porque o que é inação? É o não fazer. Crimes comissivos por omissão. É previsto uma ação na conduta, mas o resultado se dá por omissão, é só você lembrar do resultado que lá, ó, o cara deixou de agir e o resultado se deu pela omissão dele, vai responder por crime comissivo por omissão. Vamos para o próximo. Considere a seguinte situação hipotética. Agora, botei até meu câmera na jogada aqui. Alberto, pretendendo matar Bruno, que não é difícil, quem conhece o Bruno, querer matar Bruno, desferiu contra este um disparo de arma de fogo atingindo uma região letal. Bruno foi imediatamente socorrido e levado ao hospital. No segundo dia de internação, Bruno morreu queimado em decorrência de um incêndio que assolou o noscômio. Nome feio, noscômio, né? Mas se o Bruno fosse internado, estaria internado num lugar desse. Nessa situação, ocorreu uma causa relativamente independente, de forma que Alberto deve responder somente pelos atos praticados antes do desastre ocorrido, ou seja, lesão corporal. Até o ou seja está certo toda a questão. O errado está na lesão corporal, que não é. A intenção inicial do cara era matar, então ele deve responder por tentativa de homicídio. Beleza? Aí está o erro. Próxima. Nos crimes omissivos próprios e impróprios, não há nexo causal. Errado.
nos crimes omissivos próprios não tem nexo causal. Ou seja, aqui sim não tem relação de causalidade, não tem tentativa, não tem resultado. Se não tem relação, olha aqui a relação de causalidade, não tem relação de causalidade. Agora, nos crimes omissivos impróprios, que é os comissivos por omissão, impuros, expulsos ou participação por omissão, aplica-se o artigo 13, então tem sim relação de causalidade. Está o erro aí, visto que inexiste resultado naturalístico atribuído ao omissor, isso no caso só dos omissivos próprios, que responde apenas pela sua omissão se houver crime previsto no caso concreto. Então essa questão está erradíssima. O principal erro dela e o mais fácil de se identificar é que os crimes omissivos impróprios existe nexo causal e nos próprios não existe nexo de causalidade. Matamos aí o artigo 13, relação de causalidade, onde a gente pegou o artigo 13, o condito sine qua non, equivalência dos antecedentes causais, né, que é a relação de causalidade. Matamos o parágrafo 1º, que são as causas relativamente, causas supervenientes relativamente independentes, e o agente garantidor no parágrafo 2º. Então a gente arrebentou o 13, o parágrafo 1º, o 2º, a linha A, B e C. Putz, cara, arrebentamos a boca no balão nesse bloco que eu trabalhei com você, beleza? Fica com Deus, forte abraço, acredita em você pra caramba, faz exercício. Tá vendo esse material que eu deixei pra você aí, que é o material em PDF, que cada um acompanha um vídeo? Arrebenta, José. Monta teu caderno, faz tudo que tem que fazer, assume essa porcaria desse cargo público seu e vive feliz pra sempre. Alô, você!